Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Epílogo. A resposta. O homem só parou por tempo suficiente para repousar a mão na porta da liteira e, assim que Falion pegou o bilhete entre seus dedos, afastou-se. A pancada seca da mulher colocou os dois carregadores em movimento antes mesmo que o sujeito trajando o uniforme do palácio Tarazim sumisse em meio à multidão na praça. Só havia uma palavra no quadradinho de papel. Sumiram. Ela o amassou no punho. De algum modo, elas tinham escapado de novo, sem que o seu pessoal lá de dentro visse. Meses de buscas infrutíferas a haviam-na convencido de que não existia nenhum angreal escondido, a despeito do que Mogidin acreditasse. Ela chegara até a considerar interrogar uma ou duas mulheres sábias. Uma delas talvez soubesse seu paradeiro, se o tal angreal existisse. Era o mesmo que esperar que cavalos voassem. Entretanto, ela se mantinha naquela cidade deplorável, porque quando um dos escolhidos dava uma ordem, obedecia-se até que essa ordem fosse modificada. Qualquer outra atitude era um caminho bem curto para uma morte dolorosa. Mas se Elaine e Ninaeve estavam ali, elas haviam arruinado os planos sobre Tanchico. Fossem elas ou não irmãs completas de fato, por mais impossível que tal coisa parecesse, Falion não encararia a presença delas como mera coincidência. Talvez existisse mesmo um esconderijo. Era a primeira vez que ela ficava contente por Mogidin tê-la ignorado, desde que dera suas ordens tantos meses antes em Amadícia. O que fora sentido como um abandono ainda poderia se mostrar uma chance de subir no conceito da escolhida. Aquelas duas talvez ainda conduzissem ao esconderijo, e mesmo se não existisse esconderijo nenhum, Mogidin parecera demonstrar interesse em Elaine e Ninaeve. Entregá-las à escolhida com certeza seria melhor do que um angreal que nem existia. Ela se recostou no assento e deixou o balanço da cadeira relaxá-la. Odiava mesmo aquela cidade. Em seus tempos de noviça, chegara até ali como fugitiva, mas podia ser que aquela visita, afinal, terminasse de forma agradável. Sentado em seu gabinete, Herid espiava dentro do cachimbo e se perguntava se tinha em mãos os meios para acendê-lo quando o Golan se espremeu por baixo da porta. Claro que, mesmo que Fel estivesse prestando atenção, não teria acreditado e, depois que o Golan entrou no aposento, poucos homens teriam tido alguma chance. Quando Idren mais tarde foi ao gabinete de Fel, ficou olhando para algo empilhado de maneira nada organizada no chão, ao lado da mesa. Ela levou alguns instantes para compreender o que era e, quando fez, desmaiou antes de conseguir gritar. Embora já tivesse ouvido falar de esquartejamentos, era muito diferente ver os resultados de um diante de si. Do topo da colina, o homem deu meia volta com seu cavalo para uma última olhada em Eboldar, branca sobre o sol brilhante. Uma bela cidade para se pilhar, e, pelo que aprenderia sobre o povo local, as pessoas resistiriam, de forma que o sangue lhe permitiria pilhagens. Elas iriam resistir, mas ele torcia para que os outros olhos estivessem trazendo relatos da desunião que ele testemunhara. A resistência não duraria muito no local em que uma suposta rainha governava um pedaço diminuto de chão,
Isso sugeria as melhores possibilidades. Ele cavalgou para o oeste. Não havia como saber. Talvez o comentário daquele sujeito tivesse sido profético. Talvez o retorno não tardasse, e com ele viria a filha das 9 luas. Aquele seria, certamente, o maior presságio de uma vitória. Deitada para dormir, Mogidin olhava para o teto da minúscula tenda que tinham lhe permitido como uma das criadas da Amirlin. De tempos em tempos, seus dentes rilhavam, mas, tão logo se dava conta disso, ela tornava a se acalmar, bastante consciente do colar do Adã em torno do pescoço. A tal Egwene Alver era mais dura do que Elaine Ninaeve. Tolerava menos e exigia mais. E quando passava o bracelete para Siwan Liane, especialmente Siwan, Mogidin estremeceu. Se Birgit pudesse usar o bracelete, deveria ser igual. A aba da tenda se moveu para o lado, deixando a luz do luar penetrar só o suficiente para ela identificar uma mulher se agachando para entrar. Quem é você? Perguntou Mogidin com aspereza. Quando mandavam ir buscá-la à noite, quem quer que viesse, sempre trazia uma lanterna. Me chame de Arangar, Mogidin, respondeu uma voz bem-humorada, e uma luzinha se fez dentro da tenda. Ouvir o próprio nome fez a língua de Mogidin grudar no céu da boca. Ali, aquele nome significava morte. Ela estava com dificuldades para falar, para dizer que seu nome era Marigan, quando, de repente, reparou na luz. Uma pequena bola branca cintilante, pálida, pairando no ar próxima da cabeça dela. Estando com o Adã, não podia fazer mais do que pensar em sair sem permissão, mas ainda era capaz de senti-la sendo canalizada, de ver os fluxos sendo tecidos. Desta vez não sentiu nada, não viu nada. Só uma minúscula bolinha de pura luz. Ela ficou encarando a mulher que se apresentara como Arangar, finalmente a reconhecendo. Halima, ela achava. Secretária de uma das votantes, talvez. Com certeza, contudo, uma mulher, ainda uma que parecesse ter sido desenhada por um homem. Uma mulher. Mas aquela bola de luz tinha que ser resultado de Saidin. Quem é você? Sua voz estava apenas um pouco trêmula, e ela se surpreendeu por soar tão firme. A mulher sorriu, um sorriso bastante divertido, enquanto se colocou ao lado do catre. Já falei, Mogidin, eu me chamo Arangar. Você vai aprender esse nome no futuro, se tiver sorte. Agora me escute bem e não pergunte mais nada. Eu vou lhe dizer o que você precisa saber. Daqui a pouco, vou tirar esse seu lindo colar. Em seguida, você vai desaparecer com a mesma rapidez e discrição de Logain. Se não me obedecer, vai morrer aqui mesmo. E isso seria uma pena, porque você foi convocado até Shai Al Ghul nesta mesmíssima noite. Mogidin umedeceu os lábios. Convocada até Shai Al Ghul. Isso poderia significar a eternidade no poço da perdição, a imortalidade governando o mundo, ou qualquer coisa entre os dois extremos. Havia pouca chance de ela ser nomeada na Iblis, não se o grande senhor soubesse o suficiente a respeito de como ela havia passado os meses anteriores, a ponto de mandar alguém vir libertá-la. Ainda assim, tratava-se de uma convocação que ela não pôde ignorar, e pelo menos estaria livre do Adã. Sim, tire. Eu vou imediatamente. De todo modo, não havia motivos para protelar. Ela era mais forte que qualquer mulher naquele acampamento, mas não pretendia dar a um círculo de 13 mulheres nenhuma chance de enfrentá-la. Eu achava que você fosse dizer isso. Halima ou Arangar riu com gosto. Devagar, ela tocou no colar, encolhendo-se de dor. E Mogidin tornou a se espantar com uma mulher que parecia capaz de canalizar Saidin e se feria, ainda que por muito pouco,
por tocar no que só deveria ferir um homem capaz de canalizar. Em seguida, o colar se soltou e foi guardado depressa na algibeira da mulher. Vá, Mogudinho, vá agora. Quando Egwene chegou à tenda e colocou a cabeça e a lanterna lá dentro, encontrou apenas lençóis amarrotados. Devagar, ela recuou. Mãe, alvoroçou-se Chesa atrás dela. Você não deveria sair no sereno. O ar da noite faz mal. Se queria falar com Marigan, eu poderia ter vindo buscá-la. Egwene olhou em volta. Sentira o Adan se soltar e sentira o lampejo de dor que indicava que um homem capaz de canalizar tocara o colar. A maior parte das pessoas já dormia, mas umas poucas ainda estavam sentadas fora de suas tendas, em torno do fogo baixo, algumas não muito longe. Talvez fosse possível descobrir qual homem tinha ido à tenda de Marigan. Acho que ela fugiu, Chesa, afirmou Egwene. Os resmungos zangados de Chesa sobre mulheres que abandonavam suas senhoras a seguiram por todo o caminho de volta até sua tenda. Não poderia ter sido Logain, poderia? Ele não poderia ter voltado. Não poderia saber a verdade. Poderia? Demandred ajoelhou-se no poço da perdição e, desta vez, não se importou que Shaidar Hanan estivesse observando sua tremedeira com aquele semblante impassível, sem olhos. Não me saí bem, grande senhor? A gargalhada do grande senhor ressoou dentro de sua cabeça. A torre imaculada se divide e se ajoelha perante o símbolo esquecido. Os mares seguem em tormenta, e nuvens de tempestade se armam incógnitas. Além do horizonte, as chamas escondidas se avolumam, e serpentes se aninham em seu seio. O que foi exaltado é rechaçado. O que foi rechaçado é elevado. A ordem queima para abrir caminho para ele. Fragmento de As Profecias do Dragão. Tradução de Georad Maniard, governador da província de Andor, sobre o grão-rei Arthur Paendrag Tanleal. Fim do 6º livro de A Roda do Tempo. E nós não paramos. Vamos partir logo para uma coroa de espadas.